Olá, gente. Boa noite. Vamos chegando a mais uma live do nosso Segue-me Brasil. Boa noite, Pedro. Boa noite, Juju Bela, Lucas, Rafa Silva, Alan Rubens. Vamos chegando, gente. Compartilha aí. Vamos tentar chamar o máximo de gente possível para participar da nossa live. E já adianto aqui para vocês, se vocês forem tendo dúvidas, né, questionamentos para o nosso entrevistado, nosso querido Padre Paulo, podem mandar aqui nos comentários que a gente vai lendo e compartilhando. Vocês estão me escutando bem? Dá um joinha aí se estiver ok. Bem, vamos lá. Essa semana a gente estaria abordando sobre as vocações, a vocação matrimonial, né, que é a igreja, ela institui uma vocação para cada semana. Mas em decorrência da nossa agenda, né, das agendas dos nossos entrevistados, hoje a gente vai falar sobre a vocação sacerdotal. E como já foi anunciado para vocês, o nosso entrevistado de hoje será o Padre Paulo, né, que já é o nosso parceiro de tantos conteúdos e tantos eventos no Segue-me Brasil e no Segue-me do mundo inteiro. Então, vou só contextualizar aqui um pouco para vocês. Minha colinha está aqui do lado, eu vou ler aqui. A primeira semana, né, como disse, seria a vocação do sacerdotal, mas a gente acabou fazendo dos leigos por conta da nossa agenda. A segunda semana, né, aí vem a semana da matrimonial, semana da família, né? Esse ano comemoramos até o Dia dos Pais, no domingo. Depois vem a vida consagrada, né, vocações religiosas e tudo mais. E por fim seria vocações leigas, porém a gente já teve ela. A igreja celebra o seu calendário certinho, mas a gente acabou fugindo um pouco à regra por conta desse pequeno imprevisto. Então agora eu vou convidar aqui para a nossa live o Padre Paulo para que ele possa explicar para vocês um pouquinho sobre a vocação sacerdotal. Esperar ele conectar aqui. Boa noite, Padre. Tudo Boa noite, Aaron. Boa noite a todos que nos acompanham. Desculpa a demora, né? Vida de padre é um pouco imprevisível, né? Acabei de celebrar a Santa Missa. Hoje é um dia especial para a gente, o dia de Santa Dulce dos Pobres, né? A sim, primeira vez sim. que a igreja aqui no Brasil celebra já. A gente pode encher a nossa boca e o nosso coração e dizer Santa Dulce dos Santa Dulce dos Pobres, né? Pobres. E nessa alegria, mas sempre no final da missa tem alguém que quer falar com o padre, tem um problema para resolver e tudo, né? Acabei me atrasando um pouco. Boa noite, Deus abençoe a todos. Eu estava acompanhando seus stories essa semana, eu vi isso partilhando sobre a Santa Dulce, né, sobre o sua vocação, né, Santa Dulce dos Pobres. E que bênção, né, que agora temos uma santa tão próxima e tão recente, né, no Brasil. Sim, esse é o mistério da vocação, né? Um Deus que nos ama de modo muito particular, né? E tem um projeto, uma missão para cada um, né? E cada um é uma missão exclusiva, né? Ninguém vai repetir o que a Dulce dos Pobres fez na Bahia e aqui no Brasil, né? Então, quando a gente descobre a nossa vocação, ou seja, quando a gente descobre o sentido da nossa vida, por que Deus nos chamou, né? Isso tudo fica muito claro, né? E assim nós vamos entendendo e sendo instrumento de Jesus, né, na transformação desse mundo. É muito interessante, né, já a primeira deixa, que a nossa oração do seguidor, ela é completamente vocacional, né? Totalmente. Um jovem que tem a coragem de perguntar, né, de verdade, né, que tem a coragem de perguntar para Jesus, Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Seguir-te para onde? Para que? Mostra-me o que queres, pois me coloco à tua disposição. Esse jovem chegou a uma estatura espiritual, se ele reza de verdade, né? Se ele reza verdadeiramente, tem uma abertura vocacional aqui fantástica, né? Inclusive, Vou dar uma boa noite para o Arthur, que é da nossa diocese de Anápolis, está aí nos acompanhando. essa era uma das minhas perguntas para o senhor,
Eu vou só ler seu currículo, perfil, barra biografia, tudo junto. E aí a gente já começa com esse tema que o senhor já puxou. Então, para quem não conhece, Padre Paulo fez o SEGME em 2001, já é antigo, seguidor antigo, na paróquia Nossa Senhora da Penha, em Corumbá, Goiás, que pertence à Diocese de Anápolis, onde ele está hoje. Foi dirigente do SEGME em sua paróquia nos anos 2003 a 2004 e em 2005 ingressou no Conselho Diocesano do SEGME, sendo o primeiro jovem coordenador diocesano, ficando nessa missão até 2006. Em 2008 se formou em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás e se tornou servidor da assessoria de imprensa da Assembleia Legislativa do Goiás. Em 2009 foi eleito coordenador jovem para Conselho Nacional da Unificação e da Unificação do SEGME, tá, gente? E essa missão ele exerceu até 2015. No ano de 2010, surgiram as grandes inquietações, né? O padre vai falar aqui com muito mais propriedade para vocês, as inquietações vocacionais. E com a graça de Deus ingressou no seminário diocesano Imaculado Coração de Maria, em Anápolis, no dia 13 de fevereiro de 2011, cursou Faculdade de Filosofia no seminário Maria Mater Ecclesiae, acho que é isso, e em São Paulo. Eclesia. Meu latim não está muito bom, não. Em São Paulo. Não, mas tá bom. E de Teologia no Instituto Sapiens, Sapiência. ótimo, Isso. em Anápolis. Instituto de Sabedoria, né? Seria a tradução. Foi ordenado sacerdote em 9 de dezembro de 2017. É um sacerdote recente, mas que já tem muita bagagem, né? Como sacerdote, a primeira missão foi como vigário na paróquia São Benedito, em Nerópolis, em 2018. E em 8 de fevereiro de 2019, assumiu a paróquia Santíssima Trindade, em Anápolis, onde exerce a sua missão de sacerdote e seguidor. Então, já puxando aquele gancho, padre, o senhor deu uma pequena entrevista para o SEGME Brasil no ano passado, né, inclusive, sobre vocação sacerdotal. E o senhor mencionou justamente isso, que aconselhava que os jovens seguidores tivessem a ousadia de rezar com todo o coração a oração do seguidor, e citou exatamente o mesmo trecho, né? Que é: o que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Senhor, mostra-me o que queres, pois me coloco à tua disposição. Esse da nossa oração ainda é presente na sua vocação, no seu dia a dia? Ainda reflete muito sobre a sua vida? Sim, com certeza. Nós sabemos, né, na nossa relação com Jesus Cristo, é uma relação com a pessoa que está viva, né? No centro da nossa perspectiva, da nossa espiritualidade cristã, partimos da certeza de que o Cristo está vivo. Nós relacionamos com uma pessoa, e essa pessoa sempre nos fala, né? Sempre nos acontecimentos da vida, nas nossas orações, através das pessoas que vão entrando e saindo da nossa história, da nossa vida, Jesus está falando. Essa é uma perspectiva bíblica, né? E que nós vivemos hoje. Olha, o Senhor sempre nos fala. Até o silêncio de Deus é alguma coisa que ele está nos falando, né? Até quando Deus se cala, alguma coisa ele está falando com a gente através desse silêncio. E a nossa vida, a perspectiva da vida de um jovem, né? Eu tenho 32 anos, né? Ainda estou naquela crise, né? Será que eu sou jovem, não sou jovem? Aos olhos de Deus, e quando a gente... justamente, todo mundo tem um coração de jovem, né? Mas aí nós vamos nos perguntando, e de fato, a juventude é o momento das grandes decisões da nossa vida. É claro que nós partimos da instabilidade, né? Nós partimos das decisões cotidianas, mas todas essas decisões e toda a nossa vida está moldada a partir de uma decisão fundamental, que é a nossa grande resposta vocacional, né? E assim, nós vamos a cada dia nos perguntando: Senhor, o que queres de mim hoje?
Mas também, né, claro, Deus tem um projeto de vida. E a gente, né, é chamado a ir construindo, né, na perspectiva de Santa Teresa, o nosso castelo interior, na perspectiva dos santos, né, nossa caminhada, nossa escada rumo aos céus. Nós vamos construindo a nossa vida, é claro. Não dá para partir todo dia do zero. Então, nós temos uma decisão, que é uma decisão de vida. Um jovem que está namorando, né, teve um momento que ele teve que decidir. Não, eu quero, né, abraçar o meu namoro e, a partir disso, ir decidindo para que um dia eu descubro se Deus me chama para o matrimônio, né, para dar uma decisão completa. E a vocação está nessa perspectiva da oferta total da nossa vida, né? O padre é chamado a ofertar toda a sua vida a Deus. Eu vou me entregar por inteiro. Um casal que sobe ao altar de Deus para firmar uma aliança com ele, está se oferecendo um ao outro, e agora essa união vai se transformar quase numa fusão, né? Sereis uma só carne. E agora essa entrega, essa uma só carne é oferecida por amor a Deus. Então, nós vamos nos ofertando também a cada dia. E aí a nossa decisão, a nossa vida espiritual, essa pergunta é fundamental. O que Deus quer de nós hoje? A cada dia o Senhor nos fala. E nós vamos vendo que mesmo que nós tenhamos uma rotina, e nesses dias de pandemia parece que a rotina ainda se tornou mais maçante ainda, mas cada dia tem a sua particularidade, cada dia tem a sua essência, cada dia tem a sua beleza, cada dia tem os seus desafios. E o que o Senhor quer de mim hoje, né? Então, isso é muito importante, e esse convite que eu fazia, né, 1 ano atrás, eu continuo fazendo, né, não só aos jovens, mas a todos aqueles que se relacionam pessoalmente com Jesus, que trata Jesus não como um corpo dogmático, um conjunto de regras comportamentais, mas que se relaciona com Jesus como uma pessoa, o bom pastor que está à frente, né, mas que se volta também para as suas ovelhas, que carrega no colo, que quer-nos próximo dele, que é misericordioso, que é bondoso. Então, a cada dia nós vamos nos perguntando e vamos nos surpreendendo com a resposta dele, né? O que queres de mim? Né? A cada dia, Jesus tem uma resposta para a gente. Exatamente. Amém, né? Que bom que ele tem uma resposta a cada dia, porque senão a gente estava tudo perdido. Padre, então, eu queria pedir, né, que o senhor pudesse partilhar aqui um pouco como foi que essa vocação surgiu para você? Como foi que brotou, né, essa chama no seu íntimo, e que Jesus, né, Deus conseguiu falar que, olha, Paulo, eu quero você sendo meu sacerdote, servindo a minha igreja e alcançando ali os corações dos meus filhos. Então, cada história vocacional é única, né? Porque é a nossa história de salvação, né? É Jesus que vai nos escrevendo, né? E vai nos possibilitando escrever a nossa vida a partir da relação com Ele. E eu tive a graça, né, de ter muitas oportunidades, né? Eu fiz o primeiro SEGME da minha paróquia, depois tinha uma proximidade, uma amizade com um padre, né, que era o meu pároco. Hoje é meu vizinho de paróquia, estamos em outra cidade, ele é o pároco de vizinho aqui territorialmente, né, um grande amigo, o padre Walter. E o padre Walter, né, tinha um grande carinho e me deu muitas possibilidades de amadurecer na caminhada da igreja. Eu fiz o SEGME, já tem muito tempo, tem 19 anos, mas eu fiz o SEGME com 13 anos. Então, assim, foi um dos primeiros encontros que teve aqui na Diocese de Anápolis. O padre Walter buscou aí em Brasília, teve outros padres que tiveram outras experiências, em Abadiânia, em Pirinópolis, em outras cidades da nossa Diocese, mas o padre Walter levou o SEGME para Corumbá em 2001, e eu já fiz o primeiro, com 13 anos. Então, eu já comecei a me envolver na paróquia. E aí fui ajudar, em primeiro lugar, a catequese da minha paróquia. No final de 2002, o padre Walter já me chamou para ser equipe dirigente. Então, eu já estava ali, pouco tempo depois de fazer o SEGME, já estava na direção do SEGME, e aí vem coordenação geral, vem coordenação de equipes, e aí muito à frente. Amanhã vai fazer 16 anos que o nosso bispo, Dom João, chegou aqui em Anápolis, e ele veio de Formosa. Já conhecia o SEGME aí de Brasília e tudo, ele foi pároco em Cidade Ocidental, em Novo Gama, então ele trouxe o SEGME, aqui para a nossa Diocese de Anápolis. O Dom João, né, quis instituir, então, um conselho diocesano. E aí o padre Walter me chamou para esse conselho. E aí eu continuei. Agora estava ajudando lá na paróquia, agora estou ajudando na Diocese.
E aí, nesse período, veio a faculdade, né? Terminei o terceiro ano, já entrei logo na UFG em Goiânia. E mesmo com essas inquietações, né? Profissionais, né? A primeira coisa, o que eu quero ser quando eu crescer, mais ou menos esse papo, né? E aí eu fui dando passos na universidade, né? Em 2007 quis fazer um intercâmbio, porque eu pensava, né? Mestrado, doutorado e depois, né? A caminhada docente. Mas aí, depois voltei do intercâmbio em Porto Alegre e comecei a ajudar de novo no Conselho Diocesano. Aí, em 2009, a nossa diocese acolheu a primeira reunião de coordenadores diocesanos, que fundou, né, o Conselho Nacional de Unificação. E aí eu já estava, em 2009 foi o ano da formatura, né, final de 2008 eu me formei, mas a colação de grau em 2009, já estava trabalhando, estava namorando, mas aí, assim, sempre vivia muito dentro da igreja, mas ao mesmo tempo com grandes possibilidades aqui fora, no meu trabalho, no meu namoro, mas com uma inquietação profunda. Cada domingo, quando eu ia na missa e voltava da celebração, da Eucaristia, ficava no meu coração aquela coisa, né, de um Deus que ficava me falando, né, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Não é só o final de semana. A gente, infelizmente, temos muitos jovens esse ano com Deus. Olha, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, né, mundão, sábado e domingo, e quando tiver encontro, já na sexta-feira à noite, eu te dou um tempo, Jesus. Aí eu quero te servir, eu dar uma segurada e vou para a missa e tudo, e confesso, e na segunda-feira já estou de novo no pecado, mas aquela negociação com Deus. E eu vivi isso muito forte no ano de 2009 e no ano de 2010. Só que 2010, depois já de 9 anos de SEGME, né, de trabalho, estava no setor juventude também da diocese, né, tinha um contato com o bispo, então estava muito, muito assim, inserido na vida da igreja, mas essa negociação com Jesus não fluía mais. Era como se Jesus, né, falasse assim, olha, eu quero você por inteiro, não é só o final de semana, não é só os 3 dias, é os 7 dias na semana. E aí eu fiquei, claro, uma grande inquietação vocacional, né? Eu digo e trabalho aqui na pastoral vocacional da nossa diocese, também no Regional Centro-Oeste. A gente trabalha a partir dessa perspectiva da inquietação como um sinal vocacional. O Senhor que vai nos chamando, olha, quando não está bem a nossa vida, parece que a gente tem tudo, mas está faltando alguma coisa. E é exatamente esse o sentimento que eu vivi no ano de 2010, que foi essa inquietação profunda. A minha vida toda organizadinha, faculdade, projetos, trabalho, namoro, mas o Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí, Deus sempre coloca pessoas na nossa vida que vão sendo sinais dele. E aí eu tive a graça de ter algumas dessas pessoas, né, que me deram um ultimato, assim, e foram abrindo as portas, né, para que eu entrasse no seminário. Então, a primeira vez que eu fui no seminário, né, assim, como vocacionado, foi em outubro. Em novembro, como o bispo já me conhecia, o padre que era reitor também já me conhecia, através do SEGME, né, eu já tinha a resposta, não, vai, ingressa no seminário no ano que vem. Aí foi tudo muito, muito essa relação. E aí essa inquietação gerou, né, uma decisão, né, de, no princípio, fazer uma experiência, de entrar no seminário aberto, a perguntar o que Deus quer para a minha vida. Só que aí, o seminário que eu vivi foi uma experiência de uma paz interior profunda, de pensar assim, não, é isso. E aquela coisa de você dormir pensando assim, meu Deus, estou nas mãos de Deus, é isso mesmo que Ele quer de mim, e a gente vai encontrando a paz. Ou seja, como Santa Teresinha, né, nos diz, né, descansando na vontade de Deus. Essa alegria de saber assim, olha, eu não preciso viver nessa angústia de procurar o meu lugar, mas eu vou encontrar, né, esse lugar quando eu vou dizendo sim ao projeto de Deus. E nessa certeza, é Ele que vai abrindo as portas para a gente. Quando a gente diz a Ele de verdade, eu quero seguir, Senhor, o que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Mostra-me o que queres. A gente parte a essa perspectiva de um Deus que, de fato, revela a sua vontade. E é isso que é o mistério da vocação. Deus que vem e revela a sua vontade. E se a gente se abre, né, ele vai nos mostrando qual é a vontade dele a cada dia. Né, tá aí o Danilo, né, o Mateus, de outras dioceses, muitos aqui de Anápolis também, né, Deus abençoe. Tô vendo eles comentando aqui, o Danilo, inclusive, ele teve com a gente, né, eu compartilhei com o senhor nessa semana, no início da semana, e ele falava, né, justamente que
que fez uma amizade muito grande com o senhor, viajaram para Madrid. Eu tive outras pessoas que me falaram, né, que, ô, Aaron, você vai entrevistar o Padre Paulo, viajei com ele para Madrid. Eu, pois é, viajou, ele era jovem, agora ele é jovem padre. É isso. É muito interessante essa experiência, porque desde 2008 eu acompanho as Jornadas Mundiais da Juventude. O Padre Walter organiza aqui na Diocese desde 2005, mas em 2005 eu era muito novo, né? Em 2008 eu fui. Em 2008, né, eu fui, era jovem, estava no Conselho Diocesano. Né? Em 2011, eu estava no primeiro ano do seminário, na etapa do propedêutico. Em 2013, a jornada foi no Rio, eu estava na filosofia. Em 2016, a jornada foi na Polônia, eu estava na teologia. E agora, em 2019, eu estava ordenado como padre. Né? Então, assim, cada jornada foi uma etapa, né? Conversei com o Danilo, a gente ficou, né, na mesma paróquia lá no Panamá, e essa mesma experiência, né? Assim, olha, como é bom fazer a vontade de Deus, né? O Danilo também como um leigo, né? Aberto, né? À vontade de Deus, que sabe que ele é um dom, que nós transformamos as realidades ao nosso redor. Aonde Deus nos coloca, ele tem um propósito para nós, né? O Padre Valmir, eu acho que é ele mesmo, lá de Maceió. Tem uma história muito interessante, porque em 2009, nessa reunião que teve aqui em Anápolis, ele era diácono, estava às vésperas de sua ordenação presbiteral. E ele me perguntou assim, das primeiras conversas, a gente tinha se conhecido quase naquele dia. E ele, meu filho, o que você está fazendo aqui? Aí eu, padre, tô aqui na reunião. Não, o que você está fazendo aqui fora? Você é chamado a ser padre. Você não percebeu isso, não? Foi um dos sinais, sim. Foi um desses sinais, isso, padre Valmir, lá de Maceió. Foi um dos sinais, assim, um dos primeiros que chegou em mim e falou assim, meu filho, acorda, olha aí, seu chamado, vai, coragem. Cara, né? Isso, aquele empurrão, né? A Andra, que é de Campos Belos, né? Também acompanhou, né, junto com a Daiane, né? Elas tiveram, creio que sim, que eu busquei elas aqui na rodoviária, né, salvo engano, já tem 11 anos, né, por isso a memória já falha um pouco, né, mas a gente vai vendo essas experiências, essas pessoas que vão entrando na nossa vida e vão somando, e vão sendo luz, né, e são instrumentos de Jesus, né, é por isso que a gente reza também na oração do seguidor, né, que mesmo que os outros vão desanimando, tem muitos que não desanimam, tem muitos que dizem sim a cada dia a Deus, e se nós, né, olhamos para o nosso redor, nós vamos ver quantos seguidores, né, quantas pessoas fazem parte da nossa vida, da nossa resposta vocacional. O senhor falou, né, que toda a sua vida já meio que estava planejadinha, né? Então, começou a fazer faculdade, queria, né, seguir com essa vida, como eu posso dizer, de acadêmica. E namorava, inclusive, né? E como foi essa mudança, né? Quais são as dificuldades que naquele momento o senhor teve, né? Porque a gente sabe que muitos jovens, né, hoje em dia, eles ficam mais apegados, né, à minha vida, à minha família, e isso é um grande fator de bloqueio até, muitas vezes, para que eles não sigam o caminho do sacerdócio. Então, quais dificuldades, né, o senhor teve naquele momento? Quais as experiências que te deram esse ânimo, né, que realmente é isso que eu tenho que seguir, né? Por mais que minha vida já esteja certinha, não, eu preciso seguir a Deus. Sim, eu penso que são várias etapas, né? A primeira grande etapa é nos colocarmos com sinceridade diante de Jesus e perguntar o que Ele quer para nós. Se nós acreditamos de verdade que Jesus está vivo e que Ele vem ao nosso encontro, nós vamos encontrar, Ele vai nos falar, nós vamos ver nos sinais, nas pessoas, nos acontecimentos da nossa vida a resposta. Depois que a gente encontrou essa resposta, aí a gente vai entrar em conflito com ela. E aqui é a grande questão, que é uma questão de fé. A grande pergunta é se nós acreditamos de verdade que a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. E se a vontade de Deus vai nos fazer felizes. Porque no fundo, essa é a grande questão. Eu acredito mesmo que o que Deus tem para mim é melhor do que o que eu tenho para mim?
Em cada chamado vocacional, essa pergunta está muito clara, né? Olha, se você, quem está no comando da sua vida, né? Ou parafraseando o Dom Henrique Soares, né? Quem está com as rédeas, né, da sua vida? Se é Deus, aí nós vamos nos abrindo à vontade dele, e aí nós vamos tendo a força e a sabedoria para partir da nossa particularidade, né? E aqui cada chamado, né, é único nesse sentido, porque faz parte da nossa história pessoal. Então, por exemplo, tem alguns vocacionados que vão trabalhando no decorrer do ano isso com a família. Eu sabia que não dava para fazer isso com a minha família, que tinha que ser assim um fight assim, de uma vez, porque eu conheço, né? Eu já sabia o jeito que era meu pai, já sabia o jeito que era minha mãe, então não tinha como ir trabalhando isso aos poucos. Mas também no namoro, né? Assim, tem alguns colegas também, hoje padres, que namoravam e tudo, e alguns deles ficavam, né? Assim, não, olha, termina, volta, não, olha, eu sinto o chamado, então, mas eu gosto de você. Então também sabia que na minha experiência não dava para negociar, tinha que ser uma coisa ultimato. E também uma coisa que me doeu muito foi o meu trabalho, porque eu lutei muito para conseguir entrar na Assembleia Legislativa, né? E aí tinha grandes amigos lá e tudo, e que tinham grandes projetos, né? Aqui no estado nós vivíamos um tempo, né, de um novo governo, né? E assim foi 2010, 2011. Então, olha, agora vão ter novos projetos, você vai poder ascender a sua carreira profissional e tudo. Agora, aí ficava sempre assim, né? Nesse sentido do trabalho, Deus foi tão providente que a diretora de comunicação da Assembleia era uma ministra da Eucaristia, lá de Goiânia. E aí eu negociei com ela, eu falei, a Abadia Lima, ela trabalha na Pascom, da Arquidiocese de Goiânia, uma pessoa muito de Deus. E eu dizia para ela, olha, Abadia, vamos negociar, assim, se não der certo, eu volto e você acolhe aqui no trabalho, certo? E ela ria e tudo, só que ela queria negociar comigo também, porque ela queria que eu fosse para Goiânia. E eu, não vou entrar numa diocese, não seja a minha. Não, mas você já trabalha aqui, você estudou aqui, tudo, entra aqui. Não, é Anápolis, o lugar da aliança, o lugar que Deus me chamou. Então, a gente vê essa relação, né, com os trechos bíblicos, né, que fazem parte da nossa vida também, né? Tem um chamado, tem um lugar, né, tem as nossas inseguranças. Então, o grande desafio é esse, você acreditar que a vontade de Deus é melhor do que a sua vontade. E que o projeto de Deus vai te fazer feliz. E se a gente for muito sincero, meu irmão, a gente vai vendo que muitos jovens fracassam e são infelizes porque não querem se abrir, né, e não querem fazer essa experiência. E acham que eles vão construir a sua felicidade. E nós, se somos cristãos, sabemos que a nossa felicidade está nas mãos de outra pessoa. Sim, com Que certeza. é Deus. É aquela, eu confio no Senhor, mas o Senhor vai fazendo desse jeito aqui. Não, a gente precisa realmente dar as rédeas para que ele possa conduzir do jeito dele. Sim, e é muito engraçado acompanhando aqui jovens, né, em Anápolis, jovens ricos, família estruturada e tudo. Aí Jesus vai e passa, a ponta é você, vem e segue. Jovens, às vezes, não tem nenhum projeto, né? Tudo desestruturado e tudo. Jesus passa, jovem, é você que eu quero. E chama pelo nome, né? E vai atrás não dos santinhos, mas vai atrás daqueles que no mistério dele ele quer para essa missão. Eu sempre digo isso, apesar de ter tido a graça de estar sempre no comando e muitas coisas na diocese, na paróquia, né? As pessoas pensam assim, nossa, fulano está à frente, ele é mais santo. E eu sempre essa clareza, esse trabalho isso muito claro com os nossos jovens. Não, ao contrário, né? Jesus vai e chama ali, é Mateus, que é ladrão, chama Pedro, que é cabeça dura, chama Zaqueu, que pisa na bola, chama Judas. Então, assim, não significa que nós estamos na frente, nós somos melhores. E eu vivi isso muito claro, né? É um dilema também vocacional, né? Parece que Jesus chama só os bonzinhos, os melhores, aqueles que estão à frente. E aí, ter essa experiência com a misericórdia, ver assim que nem sempre o chamado de Deus é uma matemática, né? Ou seja, aqueles que têm mais pontos vão entrar. São os mais santos, vão ser padres. Não.
Então, isso também muito libertador, essa experiência, né? E eu vejo isso com muita alegria. E por isso que eu vou trabalhando isso com cada jovem, né, aqui na Diocese de Anápolis, que vai se abrindo esse chamado. Anteontem, né, na terça-feira, nós conversávamos com os coordenadores do Pastoral Vocacional da Diocese de Formosa, aí pertinho de vocês, aí em Brasília. E eles falavam justamente assim, isso, né? Como é difícil. Uns 40 km. Uns 40, né? Mas Brasília, qualquer coisa, você vai na rua, qualquer coisa é 40 km. 40. Mas é muito organizado, é muito planejada a nossa capital, né? Mas você vê, eu conversando com eles, assim, esse é o drama de muitos. Mas, padre, tem tantos jovens que são melhores na minha paróquia, que rezam mais, que estão à frente, que coordenam, tipo, e por que que Jesus chama a mim, né? Então, olha, não tem, não tem uma receita. É um mistério da providência de Deus. É aquele, se você quer saber por que que ele tá te chamando, é com ele, né? Vai ter que responder o chamado de algum jeito. Justamente. Sim, sim. Padre, a gente Exatamente. viu que o senhor tem uma caminhada, né, desde muito cedo no SEGM, né? Então, o senhor mesmo partilhou aqui com a gente que aos 13 anos fez o SEGM. Hoje a gente nem deixa mais pessoas jovens com tão pouca idade entrando. Não. E, assim, o quão influente o SEGM foi na sua vida cristã, e qual o impacto, né, que ele teve para que impulsionasse essa vocação na sua vida. Sim, é muito para mim assim, o que é mais marcante é a experiência, né, de um Jesus que é de fato bom pastor, que está próximo, que está vivo, mas também a dimensão da igreja, né, da vida comunitária. Quando a gente vai trabalhando em muitos encontros, a gente vai amadurecendo a relação com as pessoas. Nós vemos na espiritualidade do seguidor, né, naquele capítulo, né, do nosso documento, que é fundamental saber trabalhar com jovens e com casais. E nós vamos vendo na história de cada encontro a importância que o meu sim faz na vida do outro. Eu penso que esse foi o grande dom do SEGM, né? E que interferiu completamente. É saber que o meu sim, o meu trabalho, a minha oração, né, é correr, é pedir doação, é fazer adoração. Isso produz um resultado na vida do outro. Eu sei que não precisava, que Jesus não precisava mostrar esses resultados, mas a cada final de semana, a cada encontro, ele mostra. Então, aí eu ia vendo também, depois, com o tempo, que faz muita diferença na vida dos jovens um padre. Então, assim, no conselho diocesano, a gente ia vendo, olha, essa paróquia tem o apoio do padre, então essa paróquia arrebenta o SEGM. E os jovens estão ali, vivos, tendo a experiência clara de Deus. Nossa, mas mudou o pároco. E o próximo pároco não está nem aí, já destituiu a equipe dirigente, e ele nem gosta do SEGM, e aí a gente vê o estrago que o padre faz na paróquia. Então, depois, eu diria que nessa experiência do conselho, eu fui vendo a importância do sacerdote na transformação, né, e na experiência de Jesus com cada jovem. Então, eu ia vendo, né, aquilo que eu aprendi como jovem lá em Corumbá, na equipe dirigente, tudo, que eu podia, com o meu sim, mudar a vida, apresentar uma pessoa para esses jovens, a pessoa de Jesus. Eu fui vendo depois como padre, como membro do conselho, que eu fui vendo depois como membro do conselho que os padres tinham um papel fundamental nessa missão. E que se eu desse um sim a Jesus, já que ele me chamava para isso, eu podia, com o meu sim, né, fazer a diferença na vida de muitos. Levar muitos, né, ao conhecimento, a essa experiência, né. É muito bonito isso nos encontros, né? Pensar assim, o esforço que nós fazemos espiritualmente, materialmente, para que o jovem vá lá, se confessa, o jovem vá lá, se abre naquela animação, naquela pregação. Então, a gente se alegra por ver que o outro teve essa experiência de Deus. Então, nós vamos dizendo que a nossa vida é um dom. E esse foi o grande presente que o SEGM me deu. Teve vários outros, né? Assim,
como eu já conhecia a diocese, porque tem essa estrutura, né, paróquia, equipe dirigente, conselho, então quando eu entrei no seminário, por exemplo, eu já conhecia a minha diocese inteira, já conhecia todos os padres, já tinha uma proximidade muito grande, então isso me abriu muitas portas, né, facilitou bastante. E também e agora como padre, ele nos dá uma visão de paróquia muito boa. Por quê? Porque a gente vai vendo que a gente o padre Walter dizia isso bastante, né, quando eu era equipe dirigente. Olha, 50% do sucesso do encontro é na montagem. Se você escolher as pessoas certas para os lugares certos, a possibilidade de dar certo o encontro vai ser muito grande. E hoje, eu até conversava com o bispo isso essa semana. O Dom João veio aqui na paróquia nos visitar, Dom João e Dom Dilmo. E eu falava para eles, né, olha, na paróquia é do mesmo jeito lá do SEGME. Se eu colocar as pessoas certas nos lugares certos, eu posso descansar, porque a coisa vai fluir. Então, assim, esse discernimento, essa sabedoria do sacerdote, em saber tirar os talentos, em saber aplicar, né, olha, né, os talentos. Eu me lembro o padre Walter, né, num dos primeiros encontros, assim, eu era equipe dirigente, ele colocou uma menina super tímida para trabalhar na animação. E a gente, né, da equipe de gente, falou, padre, mas não tem a mínima possibilidade de dar certo essa menina. E ele bateu o pé, não, vai ser, vai sim. E depois, na experiência, essa menina se abriu tanto. E fez uma experiência tão grande de Jesus, que hoje essa menina é freira, está lá em Portugal, a Fátima. E assim, ela não tinha coragem de abrir a boca, super tímida. Mas o padre rezou, e estava cheio de Deus, e bateu o pé, essa menina vai trabalhar ali. E mesmo quando, olha, olha, não vai dar certo, inspirado por Deus, deu tão certo, que hoje a menina entregou a Deus, né, totalmente a sua vida, né? É muito interessante, porque ela foi para Portugal, ela é da congregação francesa, mas elas passam um ano lá em Portugal. E ela foi, só para, antes dos votos, foi para quê? Para fazer uma experiência da igreja lá na Europa, claro, e para a formação dela, né? Um ano só. Só que ela é tão feliz, tão realizada na vida dela, que as irmãs pediram para que ela ficasse em Portugal. E aí, o que acontece? Ela falou assim, quando ela voltou agora para o Brasil, em dezembro, para fazer os votos perpétuos, ela me falou assim que foi para lá, para Portugal, para ficar só um ano e voltar. Só que as irmãs falaram para ela que ela era a alegria da casa. E por isso as irmãs não iam deixar ela voltar para o Brasil. E aí, como ela vive abandonada nas mãos de Deus, ela está lá em Portugal, fazendo a alegria das outras irmãs. Quem conhece ela, né, sabe, né? A espontaneidade, uma menina totalmente livre. Mas o SEGME foi fundamental nessa experiência de mundo e de nos lançar, né? Assim, quantos meninos tímidos não tinham coragem de abrir a boca, fazer uma leitura na missa, e aí, de repente, cai numa coordenação, tem que liderar, tem que coordenar, tem que corrigir, tem que viver sob a pressão. Então, isso é muito pedagógico. Então, o SEGME é um grande dom, né, na vida de todos aqueles que se abrem de verdade a essa experiência. Eu digo por mim, eu não estaria aqui falando com o senhor de outra forma. O SEGME, ele também... Porque eu sempre fui muito tímido. Então, essa questão de falar com o público, falar com os outros, sempre foi uma grande dificuldade para mim. E o SEGME, ele foi muito influente nisso, nessa questão de me dar ferramentas, né, para que eu pudesse estar à frente e não sofresse com aquilo, né, que eu pudesse estar tranquilo. E é muito providente mesmo. A gente sabe que tem toda uma configuração ali, uma estrutura por trás, e não é por menos, né? É para que as coisas saiam Sim. do jeito que tem que sair, do jeito que Deus quer. E uma coisa que é muito importante, e que infelizmente, agora como padre eu percebo, é que muitos veem essas lideranças dentro do SEGME não como um presente, não como um dom de Deus, mas veem como um ato de merecimento. Então, assim, esse é um grande problema. É quando a gente vê as coordenações, os grandes chamados no SEGME, como algo que eu mereço. E aí eu não extraio o dom disso. Porque não é porque nós somos bons que nós estamos à frente. É porque nós precisamos mais. É porque Deus percebe que se a gente não estiver à frente, a gente não vai estar lá atrás.
Então, ele nos ama tanto, que ele quer justamente isso, que olha, você, por um ato de misericórdia, então vai estar à frente. Porque eu olho isso na minha vida. Gente, nossa, quanto orgulho, quantas besteiras, às vezes, quantas picuinhas que a gente vai se envolvendo, né? E aí Jesus vai trabalhando o nosso coração. Então não é um ato de orgulho, não é porque eu mereço, mas é um grande dom, é um ato de amor de Deus que quis contar comigo. E hoje, assim, também é na experiência da paróquia, né? Estou aqui em Anápolis, né? Numa paróquia grande, grandes desafios, mas não é porque eu mereço, é dom de Deus, é porque ele sabe que eu preciso estar à frente. Então, eu sempre trabalho isso, né, nas formações de equipe dirigente e tudo, né? A gente perceber isso, né, essas lideranças, essas missões, como um ato de misericórdia de Deus, e não como um ato de merecimento nosso. Se a gente entende isso, né, e percebe que Jesus nos ama tanto, que quer nos transformar, nos dando grandes missões, o nosso coração vai de verdade ser edificado. Agora, se a gente acha que, de fato, nós somos melhores mesmo, que os outros são irresponsáveis, que os outros não vão dar conta, que eu consigo, aí vai travar, né, a vida espiritual. É verdade. Eu confesso que eu tento fugir, que eu acho que eu vou estragar tudo sempre. Mas tem dado certo. Sim, O justamente. senhor, o senhor falava sobre a proximidade do sacerdote com a comunidade, né, com os fiéis. E eu acho isso muito bacana, um testemunho até pessoal. Por toda a minha vida, sempre tive, né, algum sacerdote ali por perto, perto da minha família, perto de mim. Inclusive o padre Jonathan, né, da minha atual paróquia, até estava comentando aqui, papai está aqui. Então, a gente vê que é muito importante esse papel do padre, de estar relacionado com a sua comunidade, né? Daquele papel mesmo de pai, de estar próximo, de olha, meu filho, eu não posso te mandar mensagem toda hora, mas se você quiser sentar aqui comigo, eu vou te dar atenção, eu vou te entender, né? Eu tenho uma relação com você de amizade, porque muitas vezes as pessoas, né, até eu tiro pelas antigas paróquias que eu tinha, as pessoas mais idosas, ela tem uma relação com o padre o padre, a gente está aqui, o padre é quase Deus. E aí isso fica uma bolha muito grande em cima do padre, e ele não tem como chegar até a comunidade, não tem como se aproximar. Quando ele faz alguma brincadeira, ele é mal visto. Então, essa relação mais próxima com a comunidade deixa tudo mais tranquilo, né? As pessoas começam a entender que o padre, ele não está ali para te castigar, te julgar, nem nada. Ele está ali para ser o seu guia, mas ele também está ali para te acompanhar durante a sua jornada e, quem sabe, né, suscitar ali alguma palavra que vai te levar, né, para a ação que você deseja, ou a que Deus sonhou para você. Sim, foi uma grande mudança, né, na imagem e na ação dos padres, né, que a igreja enfrenta. E, na verdade, ainda está em transformação isso. Mas o que a gente percebe muito forte é o seguinte, é que nós tínhamos nas décadas passadas uma geração que era cristã. Então, toda a nossa cultura estava claro, né? As pessoas sabiam já o que elas deveriam fazer. Então, o papel do padre era muito na perspectiva de mediador de massas, né? Então, o padre ia ali, dava as orientações, as grandes coordenadas, e todo mundo obedecia, porque, né, tinha a grande liderança do seu pastor. Hoje, nós vivemos num mundo que não é mais cristão, que infelizmente a maioria não é mais cristã, verdadeiramente cristã, né? Vamos dizer assim, não pensa mais como Jesus Cristo, não quer viver mais como Jesus Cristo. E aí, o que acontece? Os padres têm que viver configurados a Jesus, fazendo aquilo que Jesus fazia, uma evangelização pessoal. É o Cristo que passa na vida pessoal, que chama pelo nome, né? Então, os padres antigos, eles contavam já com esse apoio da cultura e da própria organização da igreja, né? Então, todo mundo obedecia o padre e já estava tudo muito claro. Agora não, olha, agora é diferente. Agora, o padre tem que conduzir cada um.
Você vai numa família, não está tudo organizado. Você tem que dirigir o padre, o pai, você tem que dirigir a mãe e você tem que dirigir cada um dos filhos. Então, assim, não tem mais aquelas orientações gerais. Façam isso, façam aquilo. Porque a vida de cada um, né? Um está com um dilema na faculdade de uma forma, o outro está no dilema no trabalho de outra forma, o pai está num dilema no casamento de outra forma, a mãe está no... Então, cada um tem a sua grande dificuldade. Isso faz com que nós, para cumprir o projeto de Deus, de colaborar com a salvação dos homens, agora a gente vai ter que andar, caminhar, né, ombro a ombro com cada um. E aí é como Jesus fazia. Uma hora ele passa lá com Pedro, depois com André, Tiago, João, Zaqueu, Marta, Maria. Então é pelo nome mesmo. E agora os sacerdotes vão ter que conhecer pelo nome. Não tem mais como, né? Imagina, eu estou aqui na paróquia há 1 ano e meio. 1 ano e meio. A paróquia é gigante aqui em Anápolis. Imagina se eu chego e não sei o nome das pessoas. Nossa, tem gente que sai magoado da paróquia. Só aqui na paróquia nós temos 62 coroinhas. Imagina se eu não souber o nome deles. Aqueles que estão servindo do meu lado no altar, no presbitério. Não dá nem para chamar atenção, né? Não sei seu nome. Menino, vem cá. Padre, tem 1 ano e meio que a gente convive, você não sabe meu nome. Nossa, é fantástico. Pois é, a gente... O Padre Valmir está colocando aqui, né? A beleza do nosso ministério, né? O ser pastor, é isso mesmo, né? Cada pessoa é única. E agora a gente vai ter que viver numa cultura pagã, viver próximo de cada uma dessas pessoas, né? Tem várias pessoas que estão mandando mensagens, né? Deus abençoe todos vocês, né? Um grande carinho, me lembro de todos, Diego né? acabou de mandar Que aqui. bom. Só a Andra fez uma pergunta. Que isso, tem que saber pelo nome. Agora a Anda me perguntou, padre, o Flamengo. Olha, eu só não fiquei mais chateado que eu já tô, porque foram goianos, né? Foi o Atlético Goianiense. Mas tudo bem, a gente perdoa, mais ou menos. Agora tem um detalhe, né? O Flamengo hoje nos mostra que sem Jesus não dá. Né? E caiu o técnico Jesus, não vai, né? A gente precisa de Jesus para ser feliz. Prova real de que precisa de Jesus. Independente da onde você estiver, sem Jesus não dá. Não dá. Não. Duas derrotas, mas daqui a pouco a gente começa. A gente percebe que é muito grande, né, essa proximidade que vocês estão tendo a partir de agora, né? Assim como o senhor explicou, é real, assim, é visível o quão mais próximo estão os sacerdotes das suas comunidades. E até mesmo aqueles padres mais antigos começam a se interessar, começam a estar mais perto, né? A gente tinha um padre, até nosso orientador espiritual aqui de Brasília, Padre Orestes. Padre Orestes era uma loucura, porque o tempo todo ele queria estar perto dos jovens, aquilo ali motivava ele, dava uma alegria tremenda, e você não via aquele distanciamento, né? Padre Orestes, ele era totalmente entregue à sua vocação e ao acolher, né, todos os jovens. E isso era muito bonito, isso com certeza cativou muitos jovens, né? Cativou para que a gente conseguisse, né, continuar no SEGME, entregar, né, nosso coração, fazer as nossas missões. Então, isso é muito profundo quando um sacerdote toca realmente ali no ponto exato que tem que tocar no nosso coração. Sim. E assim, no centro da experiência sacerdotal tem 2 coisas que só o padre consegue fazer neste mundo. Só o padre, que é absolver e consagrar. E essa experiência da absolvição, na confissão, né? Por isso que o padre vive para atender confissão e para celebrar a missa. Essa é a essência da nossa vida, né? O mais importante. E ali na confissão é o lugar que você toca, né? Você toca o coração, ali é a experiência, né? De transformar
transformar mesmo, né, a pessoa, de se abrir, de encontrar o perdão, a paz, a alegria. Então, essa é a missão da nossa vida, né? Por isso, tem alegria, né, de cada dia ir para o confessionário e ali fazer essa experiência de perceber como as suas palavras, né, como você é instrumento de Deus na vida das pessoas. Isso é muito, muito profundo. E como também as pessoas são instrumento de Deus na sua vida. Porque também é cada coisa assim, nossa, às vezes a gente vai descuidando e aí chegam umas pessoas para confessar e você percebe assim, nossa, um coração tão bom, Jesus, eu tô tão longe ainda e essa pessoa envergonha. Às vezes às vezes a pessoa está num grau de santidade tão bonito, de uma experiência tão profunda com Jesus, que envergonha. A gente pensa assim, nossa, é assim, eu tô rezando só um terço e a pessoa está se confessando que não rezou o rosário ontem. São coisas que. Aí não tem como ver, né? Um puxão de orelha, São né? coisas que o dia a dia. Eu já conversei com alguns padres e realmente eles abordam esse tipo de coisa, que são lições que a comunidade acabam dando a eles na missão e que fica de aprendizado, né? Meu Deus, eu tô aqui para instruir, a pessoa vem se confessar e acaba me dando esse puxão de orelha, essa reflexão sobre a minha vida. Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Então, nisso, o que a gente percebe? Aquilo que a gente está falando. Deus se revela. Sim. Eu tô vendo aqui que o pessoal tá comentando, mas eu não vi nenhuma pergunta até agora. Se vocês tiverem alguma pergunta pro Padre Paulo, né? Se vocês quiserem falar, podem mandar aqui no nosso chat que a gente tenta responder. A gente não, né? O padre vai responder tudo. Tô vendo muita gente conversando com o senhor aqui. Pois é, muitos amigos já apareceram por Esse é aqui, nosso né? Deus. Saudações ao Segme de Natal, de Brasília, né? Que manifestaram, né? Que escreveram aí. O pessoal também aqui de Anápolis, né? Várias pessoas mandaram. A Anda lá, que está Sim, lá em Campos Belos, né? O Matheus, que está lá no Rio, né? sim. Nossos Todos. Ah, coordenadores, também tem nossos o coordenadores parceiros aqui do Hã? SEGME Brasil. Pois é, justamente, né? Olha, a professora Silvana está dizendo que o Pá tem memória de professor, né? Quem dera, minha filha, quem dera. Mas tem também o Alisson, né? Que é de Sinop, né? É seminarista lá, também fez essa experiência, né? Se abriu, né? A graça de Deus e aí recebeu o chamado à vocação sacerdotal, né? Olha, o Gustavo, São José do Rio Claro, no Mato Grosso. Olha, também a Marisa é lá de Cocalzinho, e a Marisa, né, ela tem uma história muito bonita no Segme que eu fiz, porque eu queria saber o que estava lá atrás daquelas tendas, atrás daquelas lonas, e aí eu prometi para ela que eu ia dar um chocolate para ela se ela me contasse. E ela não me contou, você Tá acredita? vendo? É sigilo. E ela lembra disso ainda com muito. Era sigilo, o padre não entendia isso, né? Naquela época eu estava fazendo o Segme, né? Olha, a Ana tá aí, pertinho de vocês, mais perto, né? Tá no Gama, tá aí, pertinho aqui de Goiás também, né? É verdade, Gama é pertinho. Não da minha casa, bem longe agora. Tô mais pro centro de Brasília. Mas eu já morei bem pertinho do Gama. A André mandou aqui uma mensagem, ó. Uma coisa boa. Cabulei uma aula só para assistir. Espero que não seja pecado. Agradecendo aqui por essa noite de paz, né? Tudo que o senhor vem falando. Ah, então, né? O pessoal não tá mandando perguntas, então eu queria que o senhor pudesse mandar aqui uma mensagem, né? Falando sobre essa sua vocação, né? O que vem ao seu coração neste momento. Eu penso que nós estamos vivendo momentos muito, muito difíceis, mas ao mesmo tempo, né, com grandes oportunidades, né? Eu penso que toda essa pandemia e tudo isso que a gente está vivendo nos mostra a necessidade de voltarmos àquilo que é o essencial. Né? Você fala muito dos serviços essenciais, né? E a gente vai discutindo o que é essencial e o que não pode faltar na nossa vida. Nós que somos seguidores, que tivemos a experiência de Jesus,
devemos saber que a nossa experiência com ele é o que é essencial. Esse ano não vamos ter os encontros do SEGM, né? Tivemos alguns no comecinho do ano, mas praticamente todas as paróquias não vão ter encontro. Aqui em Anápolis, as igrejas estão mais abertas, né? Em Brasília, agora está voltando, né? Em outras realidades, nem voltou ainda. Mas o que é essencial da nossa vida, né? Não vamos ter lá os trabalhos nas nossas equipes de trabalho, mas a oportunidade de relacionar com Jesus, de rezar a oração do seguidor, de viver a espiritualidade do SEGME, isso nós temos a cada dia. Isso nós temos a cada dia. Por isso, o convite que eu faria, né, a todos vocês que nos acompanham nessa noite, é de refletir nesse sentido, né? O que é o essencial do SEGME, né? Será que é o encontro? Ou será que é a minha equipe de trabalho, onde a gente aprende tanta coisa, como eu falei, né? Ou é essa experiência viva com Jesus? Porque se for essa experiência viva com Jesus, eu vou perguntar para ele todo dia: Senhor, o que queres de mim? Seguir-te para onde? Para quê? Mostra-me o que queres. Então, seja para partilhar contigo as alegrias do Monte Tabor. Esse ano é muito mais para partilhar os sofrimentos do Calvário, né? Mas ele está ali, ele está aqui, né? Está bem perto, né? E assim, o que eu queria deixar como mensagem, né, final, é justamente essa perspectiva, né, de não ter medo de Jesus, de perguntar e de acreditar que o projeto dele é o melhor para a nossa vida, é o melhor para a nossa vida. Então, está aberto a ele, né, nessa perspectiva de saber, olha, aqui da minha casa eu posso rezar também, mas quando eu vou para a igreja... Ih, deu uma travada aqui. Pessoal, o padre desconectou aqui. Eu vou tentar colocar ele de novo. Acho que caiu a rede dele. Voltei. Voltou. Caiu no meio do. Pois é, caiu. Sim, então eu penso que essa questão chave, né, a partir daquilo que é essencial em nossa vida, que é a nossa relação com Jesus, encontrar as respostas dele e ter a coragem de dizer sim. Uhum. Padre, o Jeff fez uma perguntinha um pouco antes de cair. Eu consegui ler. Qual foi a sensação que o senhor teve, né, assim, na primeira celebração, nesse momento, né, que estamos vivendo, onde se encontrava com a Assembleia vazia e só tinha, né, digamos assim, o senhor celebrando para as pessoas das casas, a igreja completamente vazia? Qual é o sentimento que isso provoca? Sim, a primeira sensação, né, me lembro, né, foi na noite do dia 19 de março, né, foi quando se fecharam as igrejas, né, dia de São José, aqui em Anápolis, e a primeira sensação foi de muita tristeza, né, de um vazio profundo, né, de celebrações muito, muito, muito tristes. A gente estava vamos dizer assim, quase chegando ao ápice da quaresma, né, mas só que depois eu fui pensando, e o bispo, né, e eu sempre dizendo isso, né, olha, nós somos padres em primeiro lugar para Deus, né, e nós celebramos em primeiro lugar para Deus. Então, recuperar aquilo que era essencial também, né, olha, nós somos instrumentos de salvação dos homens, mas em primeiro lugar, o nosso ministério e a nossa vida é para glorificar o nosso Deus. E assim, a nossa oração bem feita ia ajudar todos aqueles que estão em casa, os enfermos, os que estavam aflitos, com medo. Então, à medida que a gente foi descobrindo isso, o nosso coração foi se acalmando, né? O meu coração foi se acalmando, e eu comecei a celebrar com maior alegria. Mas, indubitavelmente, né, a gente só vai se sentir realizado, né, junto, né, segundo o projeto de Deus, junto com os nossos irmãos. Então, a vigília pascal, por exemplo, né, foi uma vigília muito, muito triste, aquele grito de aleluia, de glória a Deus, mas também aquele ainda estava preso, né, no coração alguma coisa. E só depois, quando voltou, no Domingo da Misericórdia, as igrejas aqui em Anápolis foram reabertas, e aí nós conseguimos já, né, assim, nos alegrarmos por estarmos em família juntos de novo.
Então, Jeff, eu penso isso, né, diante da sua pergunta, né, olha, foi no primeiro momento um tempo muito triste, mas depois voltando ao essencial e vendo que em primeiro lugar é a glória de Deus e eu rezando, eu estaria, né, colaborando com a glória de Deus e colaborando também com a salvação dos meus irmãos, e aí meu coração foi se enchendo de alegria novamente. Então, já puxando o gancho nesse tema, eu li, né, há um tempinho atrás até, que o inimigo ele tentou de alguma forma, né, fechar as portas da igreja, mas que ele não conseguiu fechar, pois abriram-se várias portas nas nossas casas, né? Minha família tem acompanhado o texto da Misericórdia pela Canção Nova e a gente vê relatos de pessoas que, neste momento de quarentena, né, nesse período tão triste para a humanidade, de certa forma, estão mais apegadas, né, a Deus, mais apegadas à oração, estão rezando com mais frequência, rezando mais. Então, de certa forma, foi muito ruim fecharmos as igrejas, né? Mas as pessoas têm se mostrado mais espiritualizadas, mais fervorosas, né, em sua fé, justamente pela aquela falta, né? Cara, e a gente não ia, né? Muitas vezes deixava para ir para outro compromisso e agora, de fato, quando a gente não tem, né, quando nos é retirado, a gente sente a falta e busca muito mais. Sim, é assim na nossa vida, infelizmente, né? A gente, quando perde, dá valor, né? E com as celebrações, com a vida comunitária, isso se transformou, isso veio muito à tona, né? Olha, quanto fazia falta na nossa vida, né? O quanto é especial a gente pensar assim, olha, domingo, será que vai ter missa? Será que a gente vai poder ir à igreja? Coisas que a gente nunca pensava, nunca pensava. E agora a gente está vendo isso, né? Está tendo essa experiência, né? De se alegrar por ver que a casa de Deus está se abrindo. Então, junto com Jesus no monte, no Calvário, né? Os sofrimentos do Calvário. Mas ali também ele está manifestando o seu amor, ele está cuidando de nós. Amém. A Vitória mandou mensagem aqui: as igrejas estão fechadas, mas nossos corações estão abertos. Isso mesmo, Vitória. Muito bem. Padre, então é isso. Acho que o pessoal não tem mais perguntas, né? A gente fica muito agradecido, né, desse momento que o senhor nos dedicou, né, para partilhar sobre tantas coisas bonitas, sobre sua experiência de vida, sobre a sua vocação, né, que é uma vocação tão bonita e que a igreja necessita tanto. Então, queria agradecer em nome do Segue-me Brasil por esse momento, né, que o senhor esteve aqui conosco, nos orientando, nos formando, e que pode contar sempre com a gente, né? Estamos aí. Primeiro que a gente já perturba o senhor sempre. Estamos sempre indo atrás. Mas que o senhor, Que se isso. precisar, conte sempre conosco, que estamos à sua disposição. Temos uma infiltrada na sua paróquia, Paulinho é daí, de Anápolis. Sim, sim, justamente. E é muito profissional, né? Ela tirou as fotos da primeira missa, Olha só. filmou também, Ah, tudo. lindo. A Paula é muito profissional e muito de Deus, né? Muito de Deus mesmo. Para mim é uma alegria, eu agradeço sempre poder, né, partilhar, falar dessa experiência, do que Deus fez na minha vida, né, do que Deus faz na nossa vida. E agradeço sempre, estou sempre à disposição, né? E é isso, né? Olha, o Segue-me não pode parar no Segue-me, né? É um grande dom, é muito maior do que pessoas, do que estruturas, né? É um projeto de Deus, verdadeiramente. E assim, nós precisamos sempre estarmos falando de vocação, né? Porque vocação é justamente essa nossa resposta plena a Deus. É saber que nós não vamos ser eternamente jovens, mas que vai chegar um momento na nossa vida que nós precisamos dar passos, e passos definitivos, e passos coerentes, e passos, né, desafiadores, mas porque o Senhor mostra a sua vontade para a nossa vida. Então, não tem como a gente falar de evangelização da juventude e negligenciarmos e ocultarmos, né, esse diálogo vocacional, em pensar os passos definitivos da nossa vida, né?
em pensar que um casal de namorado só vai viver a plenitude do amor quando eles levar isso para o altar de Deus. Em pensar que um jovem pode, né, não só entregar o final de semana, mas a gente pode entregar toda a nossa vida, né, consagrarmos inteiramente. São 7 dias por semana, são 24 horas, e mais do que isso, sabendo que, olha, Deus vai nos fazer muito mais felizes do que os nossos projetos, né, como nós imaginávamos que a partir dos nossos projetos, dos nossos caminhos, nós seríamos. Então, confiança, né, fé em Jesus, e vamos em frente, né? Ele nos ama e Ele nos chama a cada dia. Amém. Então, vamos encerrar aqui a nossa live. Eu queria deixar aqui também o convite a todos que estão participando da live, né? A gente está fazendo lives todas as semanas. Então, toda quinta-feira teremos uma live a respeito de alguma vocação. A primeira foi sobre as vocações leigas. Essa agora foi sobre a vocação sacerdotal com o Padre Paulo Henrique. E a próxima vocação que iremos abordar será justamente as vocações matrimonial, a vocação matrimonial. Abordaremos sobre a família, né? Então, sintam convidados, né? Vai ser um casal aqui de Brasília, a Jana e o Ronan. Eu acho que é isso. Se não for, ela vai me bater depois. Com certeza, Com né? certeza. Aqui em Anápolis tem vários casais que o SEGME fez, né? Sim. Vários casais que nasceram no SEGME, né? E isso é muito bonito, né? Ver, olha, o projeto de Deus está aí acontecendo, né? O reino de Deus está acontecendo na vida dos jovens, daqueles que se abrem, né? Com clareza e com fé ao projeto de Jesus Cristo, a vocação dele. Então eu queria terminar fazendo aquilo que eu mais gosto e aquilo que é sinal dessa resposta, que é dar a bênção, né? O Padre também existe para abençoar, né? Amém. Como essa bênção de Deus nos renova, nos fortalece e nos dá coragem para realizar o que ele pede de nós. Então eu queria, né, dar a bênção a todos vocês, né? Olha, o Anderson está lá em Campo Grande, né? Grande abraço, também é da equipe, acho, Sim, né, da equipe de comunicação, nosso né? querido coordenador. Tava me puxando a orelha aqui agora. Pois é. Então vamos lá dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do glorioso São José, de Santa Dulce dos pobres e dos vossos anjos da guarda, desça sobre vós, sobre vossa família, trabalho, missão, sobre toda a vossa vocação, e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Amém. Muito obrigado, Padre. E se você que está por aqui não conseguiu acompanhar toda a nossa live, ela vai ficar salva no nosso IGTV, né? Todas as lives estarão salvas lá. Caso você tenha perdido o início dessa live, vai estar lá já disponível agora mesmo. Então, fiquem com Deus e aproveitem mais essa partilha com o nosso queridíssimo Padre Paulo Henrique. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau, Padre. Obrigadão. Tchau. Eu agradeço. Com Deus. Amém. Voltei. Voltou. Caiu no meio do... Pois é, caiu. Sim, então eu penso que essa questão chave, né? A partir daquilo que é essencial em nossa vida, que é a nossa relação com Jesus, encontrar as respostas dele e ter a coragem de dizer sim. Uhum. Padre, o Jeff fez uma perguntinha um pouco antes de cair, eu consegui ler. Qual foi a sensação que o senhor teve, né, assim, na primeira celebração, nesse momento, né, que estamos vivendo, onde se encontrava com a Assembleia vazia e só tinha, né, digamos assim, o senhor celebrando para as pessoas das suas casas, a igreja completamente vazia. Qual é o sentimento que isso provoca? Sim, a primeira sensação, né? Me lembro, né? Foi na noite do dia 19 de março, né? Foi quando se fecharam as igrejas, né? Dia de São José, aqui em Anápolis. E a primeira sensação foi de muita tristeza, né? De um vazio profundo, né? De celebrações
muito tristes. A gente estava vamos dizer assim, quase chegando ao ápice da quaresma, né? E aí, mas só que depois eu fui pensando, e o bispo, né, e eu sempre dizendo isso, né, olha, nós somos padres em primeiro lugar para Deus, né, e nós celebramos em primeiro lugar para Deus. Então, recuperar aquilo que era essencial também, né, olha, nós somos instrumentos de salvação dos homens, mas em primeiro lugar, o nosso ministério e a nossa vida é para glorificar o nosso Deus. E assim, a nossa oração bem feita ia ajudar todos aqueles que estão em casa, os enfermos, os que estavam aflitos, com medo. Então, à medida que a gente foi descobrindo isso, o nosso coração foi se acalmando, né? O meu coração foi se acalmando e eu comecei a celebrar com maior alegria. Mas, indubitavelmente, né, a gente só vai se sentir realizado, né, junto, né, segundo o projeto de Deus, junto com os nossos irmãos. Então, a vigília pascal, por exemplo, né, foi uma vigília muito triste, aquele grito de aleluia, de glória a Deus, mas também aquele ainda estava preso, né, no coração alguma coisa. E só depois, quando voltou, no Domingo da Misericórdia, as igrejas aqui em Anápolis foram reabertas e aí nós conseguimos já, né, assim, nos alegrarmos por estarmos em família juntos de novo. Então, Jeff, eu penso isso, né, diante da sua pergunta, né, olha, foi no primeiro momento um tempo muito triste, mas depois voltando ao essencial e vendo que em primeiro lugar é a glória de Deus e eu rezando, eu estaria, né, colaborando com a glória de Deus e colaborando também com a salvação dos meus irmãos, e aí meu coração foi se enchendo de alegria novamente. Então, já puxando o gancho nesse tema, eu li, né, há um tempinho atrás até, que o inimigo ele tentou de alguma forma, né, fechar as portas da igreja, mas que ele não conseguiu fechar, pois abriram-se várias portas nas nossas casas, né? Minha família tem acompanhado o texto da Misericórdia pela Canção Nova e a gente vê relatos de pessoas que, neste momento de quarentena, né, nesse período tão triste para a humanidade, de certa forma, estão mais apegadas, né, a Deus, mais apegadas à oração, estão rezando com mais frequência, rezando mais. Então, de certa forma, foi muito ruim fecharmos as igrejas, né? Mas as pessoas têm se mostrado mais espiritualizadas, mais fervorosas, né, em sua fé, justamente pela aquela falta, né? Cara, e a gente não ia, né? Muitas vezes deixava para ir para outro compromisso e agora, de fato, quando a gente não tem, né, quando nos é retirado, a gente sente a falta e busca muito mais. Sim, é assim na nossa vida, infelizmente, né? A gente, quando perde, dá valor, né? Com as celebrações, com a vida comunitária, isso se transformou, isso veio muito à tona, né? Olha, quanto fazia falta na nossa vida, né? O quanto é especial a gente pensar assim, olha, domingo, será que vai ter missa? Será que a gente vai poder ir à igreja? Coisas que a gente nunca pensava, nunca pensava. E agora a gente tá vendo isso, né? Tá tendo essa experiência, né? De se alegrar por ver que a casa de Deus está se abrindo. Então, junto com Jesus no monte, no Calvário, né? Os sofrimentos do Calvário. Mas ali também ele está manifestando o seu amor, ele está cuidando de nós. Amém. A Vitória mandou mensagem aqui: as igrejas estão fechadas, mas nossos corações estão abertos. Isso mesmo, Vitória, muito bem. Padre, então é isso. Acho que o pessoal não tem mais perguntas, né? A gente fica muito agradecido, né, desse momento que o senhor nos dedicou, né, para partilhar sobre tantas coisas bonitas, sobre sua experiência de vida, sobre a sua vocação, né, que é uma vocação tão bonita e que a igreja necessita tanto. Então, queria agradecer em nome do Segue-me Brasil por esse momento, né, que o senhor esteve aqui conosco, nos orientando, nos formando e que pode contar sempre com a gente, né? Estamos aí. Primeiro que a gente já perturba o senhor sempre. Estamos sempre indo atrás.
Mas que Que se isso? precisar, conte sempre conosco, que estamos à sua disposição. Temos uma infiltrada na sua paróquia, Paulinho é daí, de Anápolis. Sim, 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 justamente. E é muito profissional, né? Ela tirou as fotos da primeira missa, Olha só. filmou também, Ah, tudo. lindo. A Paula é muito profissional e muito de Deus, né? Muito de Deus mesmo. Para mim é uma alegria, eu agradeço sempre poder, né, partilhar, falar dessa experiência, do que Deus fez na minha vida, né, do que Deus faz na nossa vida. E agradeço sempre, estou sempre à disposição, né? E é isso, né? Olha, o SEGME não pode parar no SEGME, né? É um grande dom, é muito maior do que pessoas, do que estruturas, né? É um projeto de Deus verdadeiramente. E assim, nós precisamos sempre estarmos falando de vocação, né? Porque vocação é justamente essa nossa resposta plena a Deus. É saber que nós não vamos ser eternamente jovens, mas que vai chegar um momento na nossa vida que nós precisamos dar passos, e passos definitivos, e passos coerentes, e passos, né, desafiadores, mas porque o Senhor mostra a sua vontade para a nossa vida. Então, não tem como a gente falar de evangelização da juventude e negligenciarmos e ocultarmos, né, esse diálogo vocacional, em pensar os passos definitivos da nossa vida, né? Em pensar que um casal de namorado só vai viver a plenitude do amor quando eles levar isso para o altar de Deus. Em pensar que um jovem pode, né, não só entregar o final de semana, mas a gente pode entregar toda a nossa vida, né, consagrarmos inteiramente. São 7 dias por semana, são 24 horas, e mais do que isso, sabendo que, olha, Deus vai nos fazer muito mais felizes do que os nossos projetos, né, como nós imaginávamos que a partir dos nossos projetos, dos nossos caminhos, nós seríamos. Então, confiança, né, fé em Jesus e vamos em frente, né? Ele nos ama e ele nos chama a cada dia. Amém. Então, vamos encerrar aqui a nossa live. Eu queria deixar aqui também o convite a todos que estão participando da live, né? A gente está fazendo lives todas as semanas. Então, toda quinta-feira teremos uma live a respeito de alguma vocação. A primeira foi sobre as vocações leigas. Essa agora foi sobre a vocação sacerdotal com o Padre Paulo Henrique. E a próxima vocação que iremos abordar será justamente as vocações matrimonial, a vocação matrimonial. Abordaremos sobre a família, né? Então, sintam convidados, né? Vai ser um casal aqui de Brasília, a Jana e o Ronan. Eu acho que é isso. Se não for, ela vai me bater depois. Com certeza, Com né? certeza. Aqui em Anápolis tem vários casais que o SEGME fez, né? Sim. Vários casais que nasceram no SEGME, né? E isso é muito bonito, né? Ver, olha, o projeto de Deus está aí acontecendo, né? O reino de Deus está acontecendo na vida dos jovens, daqueles que se abrem, né? Com clareza e com fé ao projeto de Jesus Cristo, a vocação dele. Então, eu queria terminar fazendo aquilo que eu mais gosto e aquilo que é sinal dessa resposta, que é dar a bênção, né? O Pai também existe para abençoar, né? Amém. E como essa bênção de Deus nos renova, nos fortalece e nos dá coragem para realizar o que ele pede de nós. Então, eu queria, né, dar a bênção a todos vocês, né? Olha, o Anderson está lá em Campo Grande, né? Grande abraço também, é da equipe, acho, Sim, né, da equipe de comunicação, nosso né? querido coordenador. Tava me puxando a orelha aqui agora. Pois é. Então, vamos lá dar a bênção. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, do glorioso São José, de Santa Dulce dos pobres e dos vossos anjos da guarda, desça sobre vós, sobre vossa família, trabalho, missão, sobre toda a vossa vocação, e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem com Amém. Deus. Muito obrigado, Padre. E se você que está por aqui não conseguiu acompanhar toda a nossa live, ela vai ficar salva no nosso IGTV, né? Todas as lives estarão salvas lá. Caso você tenha perdido o início dessa live, vai estar lá já disponível agora mesmo. Então, fiquem com Deus e aproveitem mais essa partilha com o nosso queridíssimo Padre Paulo Henrique. Muito obrigado. Boa noite, gente. Tchau, tchau, Padre. Deus Obrigadão. abençoe.
Tchau, eu agradeço. Com Deus. Amém.